Espera aí que o homem tem que dar a palmada. Aí está ele. Ele vai entrar desta vez no vídeo. Está a ficar um clássico. Está a ficar um clássico. Gosto muito. E é uma bela forma de nós começarmos com essa palmada do Zeca, que nós adoramos tanto o Zeca. Zeca, muito obrigado por estares aqui outra vez connosco. Vamos à intro. Muito. Intro. Todas as situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque, ofensivamente avançados, de referência. As transições de jogo, que para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois do ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes vemos com 5 na frente e 6 na frente. acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Pessoal, bem-vindos. Estamos de volta, mais uma vez gravados, mais uma vez com a nossa cara bonita. Com outro cenário. É curioso. Para quem nos estiver a ver. Parece mais o querido Mudei a Casa, não é? Estamos sempre a mudar de sabes cenário. Que nós tivemos isto por causa de cenários, e não propriamente cenários da mesa e estas coisas, mas outro cenário. Nós filmámos os 2 primeiros podcasts desta nova temporada e o primeiro teve maior audiência do que o segundo. Tu dir-me-ás porquê? Eu sei. Achas que foi a chamise? Pensei que ias dizer que era por causa de clubes. Ok. Não, a chamise. É lógico. Eu sei. Mas é o que eu digo. Não se pode banalizar. E trouxeste essa. Não podemos banalizar. O teu pai não te emprestou outra? Não. Por acaso o meu pai, tenho que falar com o nosso colega, o Miguel Amaral, para pedir umas dicas, porque o meu pai acho que não tem desse tipo de camisas. Mas tenho que perguntar. Aquelas floridas. Do Havaí. Muita pinta. E ora bem, nós como já falámos de Futebol Clube do Porto e Benfica, vamos falar do Sporting. Parece que ele tem que ser. Não tem que ser. Fomos ver o jogo ao Dragão. Fomos fazer o jogo ao Dragão. Essa parte. Ia chegar a essa parte. E aproveitámos também porque fomos ao jogo, ao clássico Porto Sporting, e estávamos os dois fatigadíssimos nessa noite. Bem fatigados. Não foi por causa da noite, foi por causa do trabalho todo da tarde. Exatamente. Aliás, no meu caso foi por causa do trabalho durante todo o dia. No teu caso foi por causa da dureza de sexta-feira. Exatamente, sexta-feira à noite. Mas pronto, foi uma gastaste noite a camisa, passada. Por isso é que agora ela deve estar para lavar. Foi uma noite bem passada. Sim, desculpem, pessoal. Bem, Luís, vamos lá então começar isto. Clássico, o Porto vence por 3-0. De forma clara, na tua opinião? Sim, para mim de forma clara. Mas eu acho que tem muito mais a ver com o facto de mentalmente as equipas estão num momento bem diferente. Acho que o Porto está com uma confiança muito grande, com uma tranquilidade muito grande. Em termos futebolísticos, não acho que tenha sido um jogo para 3-0. Por acaso, ainda há pouco estava a ver ali uma opinião de uma pessoa que eu gosto bastante, e a dizer que foi 3-0, até podia ter sido 4. É verdade, podia ter sido 4, porque acho que há um golo claramente mal anulado. Mas em termos de justiça, não me parece que tenha sido um jogo assim tão desnivelado. Pelo contrário, eu acho que o Diogo Costa, para mim, foi o jogador mais importante do jogo, porque faz 3 defesas incríveis, são 3 golos que ele tira, são 3 golos. Obviamente, pronto, um é a seguir ao outro, aqueles no final da primeira parte, mas em momentos determinantes, mais esse de final da primeira parte, porque levava o jogo para o intervalo empatado, do que propriamente o 2-0 para 2-1. O Sporting tinha 10, não acredito que aí podia fazer um bocadinho tremer, mas não mais do que isso. Mas acho que é um Porto claramente superior, e essa superioridade está muito na cabeça, porque não apenas por ser campeão, por estar muito confortável com o momento atual, mas por ser uma equipa muito mais ligada à corrente, muito mais, eu não vou dizer intensa, mas enfim, acho que é um Porto de outro nível. Eu estou curioso para perceber como é que o Benfica do Roger Schmidt, ok, começou muito bem a época, mas eu sinto que ainda não há aquele teste real, aquele teste realmente forte. Por exemplo, o Sporting já teve 2 em Braga e agora este jogo. O Porto também já teve este, obviamente, mas estou curioso para perceber em que nível é que vamos colocar aqui o Benfica quando estamos a falar do cruzamento de forças maiores. Em relação ao Sporting, o que é que tu achas o que é que te pareceu? Eu não sei se não foi o primeiro jogo que tu viste do Sporting. Não. Já tinhas visto? Já. Aliás, na pré-época acho que foi a única equipa que eu tinha visto, porque estive a fazer um live do jogo com o Wolves. O que é que eu achei? Eu acho que
Eu acho que o Sporting, nesse jogo, acharia claramente que o Sporting tinha condições para fazer melhor do que na época passada. Agora, sem Mateus Nunes, já tenho algumas dúvidas, mas sobretudo pela cadência das coisas que aconteceram, em que nós vimos Mateus Nunes ficava, depois Mateus Nunes foi vendido, Ruben Amorim... Eu lembro do Ruben Amorim falar que o Tabata vai ser vendido para nós conseguirmos manter... Exatamente. O Mateus, neste caso. O Mateus Nunes. O Mateus Nunes é vendido depois. O Ruben Amorim vem publicamente, nada abonatório. Sim, nada satisfeito. Dar o seu ponto de vista em relação à direção. E acho que isto é bonito. É bonito nós termos os protagonistas a fazermos isto. E assertivo, assertivo. E depois, no final do jogo, no Dragão, já vimos um Ruben Amorim já muito mais em comunhão outra vez com a direção. Não acho que seja uma coisa do género... Tem um emprego ameaçado ou o que quer que seja, se continuar a dizer aquilo. Não, tem a ver com, muito provavelmente, houve conversas e houve, provavelmente, garantias de que ainda vai haver reforços para até ao final. E imagino que para Ruben Amorim ficar satisfeito, esses reforços têm que ser não apenas um substituto para o Mateus Nunes, mas também um homem para a frente. Porque neste jogo acho que ficou muito ciente isso. Não tem a ver com o Edwards. O Sporting até, frente ao Rio Ave, eu acho que vimos um Sporting mais dinâmico no ataque. Mas, frente ao Porto, esse dinamismo que existiu fica depois também com uma perna manca, porque o Edwards, por exemplo, o Paulinho faz uma coisa muito bem, que é baixar e apoiar de costas, e o Edwards não faz isso, não é? Porque é um jogador vertiginoso, é um jogador de 1 para 1, é um jogador de linha para dentro, não é esse jogador. E o Edwards destaca-se quando sai neste sistema, quando sai daquela posição, vai para fora e depois de fora encara um adversário 1 para 1, muitas vezes ganha, e é aí que faz a diferença. Só que depois também não há ninguém para finalizar, e o Pote, que é alguém que é alguém que tem uma chegada muito boa, e é alguém que tem muita qualidade para finalizar, obviamente ficava curto. Se o Edwards saísse de posição e depois a equipa trabalhasse, fica curto só o Pote, ou então do outro lado o Trincão, que até tem uma excelente oportunidade dessa forma, em que ele aparece depois para corresponder ao cruzamento do Mateus Reis, mas fica a faltar poder de fogo na área, porque nem um médio nem o outro são jogadores de lá chegar, não se pode contar com esses, tens que contar com os 3 da frente, e se a jogada se joga de um lado, tu teres o extremo e o ponta de lança a participarem nessa jogada, falo aqui do Edwards, tu praticamente não tens depois poder de fogo na área. E estamos a falar, obviamente, de jogadores que fisicamente não são tão... É que quando vais para a área é uma luta, não é? Tu tens que andar ali, encosta e foge e desmarca. Eu tenho a ideia que o Sporting nem abusou muito dos cruzamentos pelo ar. Ainda fez alguns, mas não abusou muito. Não. Aliás, o Sporting, eu lembro-me de um dos cruzamentos, dos poucos cruzamentos que o Sporting fez pelo ar, foi quando o Coates subiu que eu até comentei contigo. E foi à zona de finalização. E aí pode haver alguma compensação. Mas achas que trocando, por exemplo... Trocando o Edwards de posição com o Trincão ou o Pote, iria melhorar alguma coisa ou iria ser semelhante? Não, acho que vai dar ao mesmo. Acho que o Sporting precisa de um segundo ponta de lança. Ponta de lança à imagem de Paulinho ou goleador? Um ponta de lança que seja escolhido pelo treinador. Ok. A meu ver. Sim, porque vimos o que é que aconteceu com o Slimani, não é? O Slimani, não acho que tenha sido impingido, mas por quase certeza a direção convenceu o Ruben Amorim de que Slimani era o homem. E depois, obviamente, o Slimani não terá tido ali um ou outro bom comportamento e, claro, não tinha grande margem para o Ruben Amorim. O Paulinho é um jogador que até pode ter uma ou outra má exibição, mas é uma escolha do treinador e o treinador segura o ponto final. E já vimos o Ruben Amorim, ouvimos o Ruben Amorim defender o Paulinho vezes sem conta, não é? Sim, é isso. E continua a defender. Faz toda a diferença quando é escolhido pelo treinador. Quando o treinador... Não é o treinador dar o aval do género, Ruben, olha, tens aqui este, pode ser este. É diferente de, Ruben, quem é que queres? Dentro aqui do budget, dá-nos aí uma lista. Obviamente é assim que os clubes trabalham, não é? Mas
o Sporting, eu acho que o Sporting, o Ruben Amorim, voltando ao que eu estava a dizer, o Ruben Amorim terá que ter aqui garantias de que vai ter mais 2 reforços. Deixa-me só fazer esta questão. Eu acho que... Podes fazer todas, amigo. Posso? Todas. Permites-me. Isto é uma questão, obviamente, que eu tenho quase a certeza da tua resposta, que vais dizer que não, mas achas que, imagina, e provavelmente é o que vai acontecer, o Sporting vai ter muitas dificuldades no mercado para arranjar um ponta de lança, porque, segundo o que fala-se do Fran Navarro? Fala-se do Fran Navarro, mas o que se fala aí é que o Sporting, por exemplo, quer canalizar pelo menos 10 milhões para um médio, dos 45 recebidos pelo Mateus Nunes, que não são todos para o Sporting, que não são todos para o Sporting. E depois essa contratação de um ponta-lança pode ficar um bocadinho mais difícil, se bem que tem sido apontado Fran Navarro, que é parece-me um ótimo jogador, mas achas que se o Sporting acabar por conseguir um médio que Ruben Amorim tanto quer e um substituto direto do Mateus Nunes e não conseguir ninguém para a frente, agora já é tarde demais porque ao que consta o Slimani já vai embora, mas achas que poderia haver alguma espécie de reconciliação ou achas que não? Não é impossível, não é? Acho que sim. Porque da forma como o Ruben Amorim falou, já estava... É um caso arrumado. Por exemplo, o Ruben Amorim falou sobre o Jovane aqui há umas semanas, do facto dele estar à parte e de poder ser aproveitado, e ele explicou que o Jovane decidiu que queria sair, que não queria estar no Sporting. Provavelmente porque percebeu que não ia ser titular. Agora mas aí é uma iniciativa do jogador. Sim. Que agora, provavelmente, houve ali, o Jovane também já percebeu que se calhar o mercado não está favorável. O Sporting continua a precisar de um Jovane e por isso houve esta reintegração. Mas, lá está, o treinador tinha explicado que aquilo foi uma decisão do jogador. Agora, no caso do Slimani, é uma decisão claramente do treinador. É completamente diferente. E não acredito de todo que o Slimani tenha... Tarde mais já se fala no resto. Sim, não acredito. Eu acho que mais depressa ele ficaria o resto da época treinado à parte. E o Jovane vem em boa altura, para falarem no Jovane, ainda bem que recuperaste isso. É assim, eu não sou o maior fã do Jovane. Sinceramente. Mas é um jogador que agita. É isso, a partir do banco. Só que não é fácil tu teres um jogador sempre no banco, sempre disponível para entrar e depois fazer marca 2 gols, não é? Está quase a pedir a titularidade e a verdade é que o Jovane, normalmente quando é titular, não tem o mesmo rendimento. Não é? É isso, a questão é essa, é quando depois lhe dás a titularidade e ele já não corresponde e depois volta para o banco, já não tem aquela... Por exemplo, no Porto, o Galeno anda a entrar muito bem, só que ele desde que voltou em janeiro que não tem um estatuto de titular, não é? Por isso tem entrado muito bem e está numa curva ascendente. Agora, se calhar daqui a 2 ou 3 jornadas ele tem a oportunidade e é titular, se calhar já não desequilibra tanto e vai sair aos 60 minutos, no jogo a seguir vai para o banco, já é mais difícil mentalmente o jogador estar com uma pica toda para entrar nos últimos 20 minutos, não é? Já sim. Não... Pronto, são aspectos difíceis e diferentes de gerir. Mas o Jovane, eu acho que o Jovane vai acrescenta, só que não é a solução que resolve os problemas do Sporting. Concordo. Acho que... Meio campo, nós vimos o Garte e Morita. É um meio campo que te parece, ainda mesmo chegando um médio para substituir o Mateus Nunes, é um meio campo que te parece que pode funcionar? Do que viste? A mim parece-me que pode funcionar. É assim, com o Mateus Nunes, o Garte era um jogador mais que acabava por ficar mais posicional. Agora, com o Morita, que é claramente muito mais posicional, passa a ser o Garte a ter a necessidade das idas, do vai-vem, da condução. Não é um jogador que tenha capacidade com bola que tinha o Mateus Nunes. Não é um jogador que consiga cavalgar metros e metros com a bola. Portanto, digamos, não acho que tenha um toque de bola tão limpo, mas é um bom jogador. É um jogador que tem capacidade de choque. Agora acho que ali precisa claramente de uma segunda, de um outro homem ao mesmo nível para andarem ali a ombrear, não é? Porque nós vimos de uma época em que o Sporting tem o Paulinho, tem o Palhinha, o Garte e o Mateus Nunes. E o ano passado eles eram os 3 excelentes opções, e tu para enfrentares uma época em várias competições, também com Champions, precisas de 3 jogadores neste nível. Acho que não pode de todo ser um jogador que
que seja assumidamente segunda escolha. Ou seja, eu, por exemplo, eu olho para o mercado português, e o Sporting tem apostado muito no mercado português, e fala-se também do Fran Navarro para ser a solução para o ataque. Mas eu olho para o mercado português e nesta altura já não encontro alguém que faça sentido. Por exemplo, o Morita foi esse jogador para ser um dos tais 3, havendo Mateus Nunes e havendo o Ugarte. Agora, não havendo Mateus Nunes, e precisando aqui do Sporting de uma opção válida para ser titular também, o Sporting vai lá fora. Eu tenho quase a certeza que o Sporting vai lá fora, porque dentro de portas... Era isso que eu ia depois... Tu tens alguns jogadores... O Mateus Fernandes parece-me ter alguma qualidade, o próprio Renato Veiga, mas são muito jovens e o Sporting está na Liga dos Campeões, não é? É isso mesmo. É que depois não é só encontrares um jogador de qualidade, é encontrares um jogador que te dê resposta imediata para um meio campo a 2. Por exemplo, tu tens um médio que já evolui muito em Portugal, que é o André Almeida. Mas é um jogador que joga em 4-3-3. Se o metes num 3-4-3, não é? A ter aquelas despesas todas de meio campo, é completamente diferente. Por isso... E é um jogador que se fala, que supostamente está na lista tal como o Al-Musrati, mas o Al-Musrati parece-me um bocadinho mais uma versão palhinha, ou seja, eu acho que não é isso que o Sporting necessita, não é? Não necessita de um Al-Musrati, apesar de ele ser um excelente jogador, que é, mas será que é isso que o Sporting precisa? Não me parece. Sim. Eu acho que o Sporting precisa muito mais do médio de transição. Exatamente. Não é? Do box-to-box. Sim. O Al-Musrati não é esse jogador. O Al-Musrati é Morita, não é? Posicional é muito bom a tratar a bola. Ainda é mais posicional do que o Morita. Por isso não acho que esteja por aí. E assim, puxando pela cabeça, por acaso já estive a fazer este exercício. No Brasil, tu agora que tens um podcast, tu tens Mister na área, que é muito fixe já agora, aconselho a toda a gente a ouvir. E nós já falámos disso também. Ouvi, sim senhora. Já ouviste? Eu acho que foi... Uma vez. Foi uma vez e foi o recente que meteste várias conferências do... Olha, foi aquele que meteste a conferência do Jorginho a rasgar o Abel. Foi o último, esse foi bom. Eu gostei desse. Estive a ouvir esse. Foi curtinho, foi bom, gostei. É sempre meia horinha. No Brasil, não achas? O Danilo do Palmeiras, por exemplo. Não te parece um jogador não, capaz? Mas atenção, eu só tenho um podcast brasileiro e eu sou a pessoa que pergunta as coisas. Eu não acompanho futebol brasileiro. Eu volta e meia vou espreitando um jogo ou outro, mas não tenho esse conhecimento. Não tenho esse conhecimento. Mas supostamente o Danilo é um jogador que é um box-to-box, pode dizer, pode fazer essa posição de 8. É um jogador que... Agora, o valor do mercado deve ser um bocadinho mais inflacionado. Sim, pois. E sabes que atualmente clubes como o Palmeiras, o Atlético Mineiro, é o Fluminense, que fala-se do Zaratio já há algum tempo para o Porto. O Fluminense não, mas eu estou a dizer, há ali 3 ou 4 clubes, Flamengo, em que um clube como dos 3 grandes em Portugal é muito difícil lá ir buscar. Tu viste quanto é que o Benfica pagou pelo João Vítor, viste quanto é que o Porto pagou pelo Verón, né? E são ainda jogadores. O Verón é muito jovem. Verón não era titular indiscutível do Palmeiras, era um jogador que estava a aparecer bem, mas estava a ter problemas também em termos disciplinares quando foi a transferência. O João Vítor era um jogador que estava muitas vezes lesionado. Ou seja, estás a ir buscar às melhores equipas do Brasil, mas tens que largar umas boas lecas e não estás a ir buscar os melhores jogadores, porque esses melhores jogadores já estão a ir para o City, já estão a ir para o Real Madrid. É um mercado cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Olha, pronto, já falámos aqui do meio campo. Acho que tem que ser, acho que esse homem do meio campo vem da Europa. Acho que vem da Europa e vem provavelmente de um daqueles clubes de Champions que tenha ali um médio em segunda linha. Acho que vai ser por aí. Pode ser que sim, pode ser que sim. Olha, em relação à defesa, não achas que está em subrendimento? Tendo em conta o que nós vimos, eu fiquei, melhor, eu quando vi o jogo do Braga Sporting, o Sporting, na minha opinião, defendeu muito mal os 3 golos. Eu acho que o Sporting do ano que foi campeão, até mesmo do ano passado, se calhar, não sofreria aqueles 3 golos. Por exemplo, aqui, eu lembro-me perfeitamente daquele último do Abel Ruiz, que o Álvaro Jaló passa pelos Gaio, há o cruzamento e ele aparece ali no meio entre basicamente os dois centrais, basicamente entre os dois centrais, entre o Santos na altura e o Coates. O Coates está muito mal posicionado nesse lance. Não achas, por exemplo, o Coates, que até venceu o prémio regularizado do 0-0 em 2021, achas que está em subrendimento? Não está em subrendimento. Eu acho que ele esteve num rendimento altíssimo nessa época, porque o Coates, antes dessa época,
era muito mais este Coates, não é? Enfim, é um jogador limitado, é um jogador muito alto, muito forte no jogo aéreo, mas depois Tem dificuldades com a bola no pé. Claro. E eu não consigo olhar para a defesa do Sporting como um produto acabado. Eu acho que mais cedo ou mais tarde o St. Just vai entrar nesta defesa, porque ele, como o Ruben Amorim também já disse, ele está a fazer a pré-época em andamento, porque teve problemas no início quando chegou. Por isso ele ainda está a encontrar o seu espaço, encontrar o ritmo. Foi um jogador que na época passada praticamente não jogou muito poucos jogos por causa de problemas no ombro. Por isso, eu tenho muitas expectativas em relação a melhorias da defesa do Sporting, que obviamente tem que existir, senão sempre que sai fora leva 3 gols, assim vai ser difícil. Mas acho que vai ser uma defesa claramente diferente com o Santos. O Luís Neto é um jogador que anda ali a tapar buracos. Mas achas que neste jogo contra o Porto, achas que faria sentido ter o Neto a titular? Eu pessoalmente não. Eu pessoalmente preferia que o Mateus Reis baixasse para a defesa e o Nuno Santos jogasse na linha. Com todo o temperamento que o Nuno Santos tem, esse temperamento tanto pode ser prejudicial como pode ser motivacional para a equipa. O Nuno Santos é daqueles jogadores que eu gosto, que eu, tendo-o na minha equipa, ele tem que jogar. Tem que jogar porque é aquele jogador que dá fibra a toda a equipa. Faz lembrar o Bruno Alves do Porto, faz lembrar o Maxi Pereira, faz lembrar até o Pepe, entre aspas. Pronto, estamos a falar de níveis diferentes. O Nuno Santos não tem o nível desses jogadores ainda, mas é um jogador que, em termos de características de fibra, de garra, depois também contagia a equipa. Não estou a ir para as características de ser fiteiro, como os outros também têm, né? Como os outros que eu falei também têm um bocado. Mas é um jogador de sangue na guerra e esses jogadores para mim têm que jogar. Por isso nesta defesa eu teria feito isso. Mas a defesa, olhando para que Santos Just não está, a defesa parece-te Gonçalo Inácio à direita, Coates no centro e Mateus Reis. Para ti é a defesa mais forte. Eu também acho. Para mim é. Mas eu queria... Eu quero olhar para essa defesa com o Santos Just. Pois, eventualmente vai... É um jogador mais rápido, muito mais forte na transição defensiva. Por isso. Olha, e já estamos a finalizar o tema. Só te quero perguntar uma coisa, que é o que muitas vezes se tem falado, até mesmo nas redes sociais. Tu achas que o Ruben Amorim é muito teimoso em relação à questão do sistema, em relação às dinâmicas? Por exemplo, contra o Porto, e nós sabemos como é que o Porto pressiona. O Porto é uma equipa, e o Sérgio Conceição é exímio nisso, a forma como estuda também os adversários. A forma como o Porto pressionou, não é? E basta ver aquela questão dos extremos /alas, que os extremos estão com os laterais e etc, e isso depois cria superioridade. Tu achas que o Amorim é muito teimoso nesse aspecto? Não, esta é a nossa forma de jogar? Achas que ele devia ser um bocadinho mais camaleão, mais híbrido, digamos assim? Não, sinceramente. Achas que se ele é fiel às ideias, achas que... Ele é fiel às ideias, mas as ideias são híbridas. Porque tu também viste o Sporting a bater bola comprida, quando tem que ser. Agora... Há uma coisa é tu bateres bola comprida para o Paulinho, outra coisa é bateres para o Edwards. Ele vai perder sempre a bola, não é? O Marcano, quantas bolas ganhou ao Edwards? Porque o Marcano andava sempre ali com o Edwards. Ganhou quase todas as bolas aéreas, eu diria que ganhou todas, não estive a fazer a contabilidade, mas... Mesmo o Pep também. Por isso, eu acho que aqui tem a ver. O Sporting... Mas o Sporting também bateu bola. Mas, por exemplo, mas na questão do meio campo... E o Sporting sai a jogar muito bem. Eu acho que naquele jogo tricotado, naquela bola no defesa, com o central a abrir, com o lateral a receber, com o médio a apoiar, o Sporting várias vezes que saiu daqui, o Porto a fazer pressão alta e o Sporting conseguiu muito espaço ali nas entrelinhas para depois contra-atacar. Algum, sim, não foi sempre. Mas sim, quando falaste bem do bater bola, porque realmente teve que bater bola. Eu acho que o Sporting conseguiu encontrar espaços. Mas eu acho que houve aquela diferença em termos de... Mas no meio eu estou-me a lembrar daquele lance do Mateus Reis, o tal lance do Trincão que finaliza para grande defesa. E o Sporting teve oportunidades, sim, e conseguiu soltar-se, é verdade. Mas quando falo mais até na questão do meio campo, tu achas que muitas vezes as outras equipas ficam com superioridade? Imagina, o Porto neste caso parece que no meio campo ganha sempre em superioridade, não é? Porque tens ali o Garta e o Morita que parece que ficam um bocadinho sós, não é? Ali no meio campo. Mas isso sempre aconteceu. Não, sinceramente não acho. Achas que é por aí? Não, porque acho que o Sporting também tem um excelente jogo exterior. Sinceramente não acho. Muito bem, nem te vou perguntar pela baliza, que tu achas que está bem entregue. Teve uma má noite no Dragão, má noite. E acontece a qualquer um. Adam, fiquei desiludido
no sentido em que esperava dada uma eficácia máxima. Há jogos assim, não é? Diogo Costa, muito melhor, aí incomparável. Não queres oferecer 2 bilhetes ao Sporting? Pode ser, força. E- Sim, tu. Eu ofereço. Tu, Eu tu ofereço? escolhes o desafio. Ai, este homem gosta de me tramar. Então, 2 bilhetes para o Sporting. É Sporting Chaves. Ora bem, temos que pensar. Quem é? Podemos perguntar. Se alguém sabe ou se alguém tem conhecimento do substituto ideal do Mateus Nunes no Sporting. E porquê? Se alguém tem conhecimento, algum craque que jogue por aí, até mesmo na Liga Portuguesa. E porquê? Queremos saber. E a resposta que nós mais gostarmos, e já sabem que nós não oferecemos a amigos, os critérios são subjetivos, ganhará um duplo para o Sporting Chaves. Ok, safaste bem. Obrigado. Safaste bem. Obrigado. Parabéns. Vamos Parece embora. bem. E agora vamos para o desenterrado. Ora bem, lembramos-nos de 2018, 2018. Portugal, sub-19, campeão europeu. Já sei quem é que vais falar. A equipa do Hélio Sousa, não é? Já sei quem é que vais falar. Jota era o craque porque o João Félix não tinha ido. Havia Trincão, havia Florentino, havia Zé Gomes, o avançado, que na altura tanto se falou. Esta equipa era genial. Nuno Santos, Francisco Moura, Ruben Vinagre, Thierry Correia, David Carmo. Boa equipa. Domingos Esquina. Tu vais falar do goleador que é que eu vou desta falar? semana, não é? Portugal ganhou na final 4-3 à Itália e entrou com uma assistência primeiro para o Jota e depois um golo No já a prolongamento. seguir, sim. Portanto, o Jota marcou, o Scamacca empatou outra vez a 3 e depois o homem que fez a assistência para o Jota fez o golo. Um tal de... Na altura era Pedro Correia. Agora é Peter Hammer, Pedro Martelo, que desde aí tem andado por aí, andou no Deportivo B, depois foi comprado pelo Passos, andou emprestado a não sei quem. Conclusão, Acabou por rescindir esta época, não é? rescindiu esta época com o Passos e foi para o Belenenses. Primeiro jogo, 2 golos à Académica. Eu não vi, mas disseram-me que acho que foi um de cabeça que foi um belo gesto técnico. Pois, Mas não vi. eu também não vi ainda. Mas é o meu desenterrado da semana porque este avançado tem 22 anos, está, se calhar ainda há tempo, não é? E já se sabe que os avançados, a maturidade às vezes chega mais tarde, mas primeira aparição é na Liga 3, mas é o cenário propício para ainda chegar a algum lado. Muito bem, e agora é a vez do isto sim e do isto não. E o teu é? O meu é o Villarreal, que venceu o Atlético e bem. venceu 2-0 no Wanda Metropolitano. Ok, o Rulli na segunda parte teve que se aplicar, mas é merecido. A primeira parte do Atlético foi muito má. Pronto, o Villarreal já na primeira jornada tinha jogado fora, eu acho que está com obras no estádio, acho que é isso. Jogou em Valladolid, ganhou 3-0, agora ganhou 2-0, está em primeiro no grupo dos primeiros na La Liga, estamos a falar apenas da segunda jornada, mas excelente arranque, tendo em conta até estas adversidades, e o ganhar em casa do Atlético é sempre bom. É o meu mais da semana. Olha, e o meu é o Moreirense também por causa do arranque, 3 jogos, 3 vitórias, muito bem o Moreirense, André Luís com 2 golos já no campeonato. Achas que vai ser daquelas equipas que vai passear? Não digo passear, mas que a continuar assim, assume mesmo claramente o estatuto de um dos favoritos da sua divisão. O Rio Ave, ano passado, também começou muito bem. Depois teve ali uma depois quebra. Quebrou e andou ali na dúvida até ao fim. É verdade. Sim, pode acontecer isso ao Moreirense, ninguém está a safo, ainda por cima na segunda liga, mas para já, belo arranque do Moreirense, venceu agora por 3-0 o Torriense. O Torriense, por outro lado, está um bocadinho mal, mas pronto, normal. Também é só o início, é normal, é recém-promovido. E daí o meu destaque. E agora é o isto não. Ora, o meu isto não é o Marítimo, casa a arder. As portanto, palavras do presidente. O Sporting sai de casa e sofre 3 de cada vez, o Marítimo é aos 5, não é? Portanto, e depois a meio perdeu em casa de virada contra o Chaves, portanto levou 5 no Dragão, agora levou 5 em Braga.
Está difícil para Vasco se abra. É verdade. Está difícil. E agora as palavras É do o chamado, presidente. eu sempre disse. Não quero ir por aí. Sim, agora o presidente, pelos vistos, Cascar na SAD também. deu numa de ele é que vai decidir as coisas, ele é que vai resolver as coisas. Nunca... Assim, o que consta é que supostamente o Vasco Seabra está seguro, para já. Agora ali a SAD pode mudar muita coisa, não sei. Em termos de política de contratações também. Pois, não mas sei. e quê? E o presidente que não esteve no planeamento da época vai chegar a 10 dias do final das transferências, vai lá chegar, E vai tem dominar jogadores na cabeça, vai comprá-los. Isso costuma dar um resultado do caraças. Na Turquia, isso é uma cena de Turquia. É verdade. Mas pronto. Olha, Pode ser que corra bem, não é? E o meu, isto não, é o Leipzig, 4 jogos, 2 empates e 2 derrotas. Uma delas foi contra o Bayern também na Supertaça, mas pronto, contra o Bayern foi um 5-3, nem foi muito mal. O Leipzig que até com o Tedesco, ele já na época passada com o Marsch também não começaram nada bem, não estiveram nada bem, mas depois apareceu o Tedesco e subiram bastante. Mas para já não está fácil, é uma equipa bem consolidada na Bundesliga já há algumas épocas, é uma equipa de competições europeias. Vamos ver, não sei. Mas começa muito mal a época. Começa muito mal a época. E aquela reviravolta do Werder Bremen em casa do Dortmund? Mas é o Dortmund. Não me Cena surpreende. incrível. É o Dortmund, não me surpreende. Achei O Dortmund incrível. já há muitas épocas que é assim. Muitas épocas que é assim. Portanto, não me surpreende muito. Ok, amigo. Se eu fuera. Anda. Si yo fuera Maradona, viviría como él, porque el mundo es una bola que se viva a flor de piel. Eu digo-te, eu continuo neste podcast para ouvir esta música. Muito bem. Olha, e o meu... Que fui eu que escolhi, claro. Ai, que mentiroso. Não? Tu és tão mentiroso. Foste tu? Claro. Esta rúbrica foi eu. A sério? Nós falámos e acertámos. Olha, Esta rúbrica eu nem foi sabia que tu tinhas alguma vez criado alguma coisa para este podcast. Meu Deus. Eu bem queria, mas... Ok, vamos sem embora. palavras. Então, se Ora fosses bem, o quê? eu se fosse o Casa Pia, blindava muito bem o Godwin. As últimas notícias, supostamente, ele tem contrato até 2023 e tiveram que o segurar, porque ele estava a ser muito cobiçado. Mas o Godwin, muito Foi o melhor cuidado jogador para o 0-0 para o na 0-0, segunda liga. e foi basicamente um dos pilares da subida do Casa Pia. E este arranque da época, o Godwin, meu Deus do céu, o homem é um poço de força. Pois é. Ou Sim. eu acho que duvido muito que ele continue muito tempo no Casa Pia, porque o homem realmente faz mesmo a diferença. Agora, neste jogo contra o Boa Vista, não foi um jogo por aí além do Casa Pia, e o perigo era quase sempre o Godwin. Ele até marca um golo. Já Marca contra o o Benfica segundo. tinha sido... É o agitador. É o agitador, e tu olhas para ele a correr, Sim, mas marca o segundo maçudo. e ao lado do Sassou, não é? Coitado do Sassou. Sim, ok, mas pronto. Não tem a mesma Mas pedalada, não belo é passo fácil. do Funimoto, que eu até... Obrigado pela correção. Sabes bem do que é. Escrever-se. Eu acho que fiz uma mescla, não é? Sim. Escrevi Kunimoto. Kunimoto. Eu estava a pensar no Kanye e troquei-me Sim. todo. De falar nisso, eu da outra vez, no episódio anterior, também estava a dizer que era Auckness e pelos vistos não é Auckness, é Auschness, o norueguês que vai para o Benfica. Pelos vistos é bom que saibas, porque ele está Está mesmo para, ir supostamente já vai Benfica, fazer sim. exames médicos esta segunda-feira. Vamos ver. Mas é Auschwitz e peço desculpa, estava a dar uma no outro episódio de que sabia e não sabia, afinal não sabia nada. Geekzinho. Pronto, e é isto. Se eu for para terminar o Casa Pia, eu blindava muito bem o Godwin, pedia uma cláusulazinha de 10 milhões para depois vender por 5 e estava feitinho. Mas é preciso pagar-lhe também o salário. Porque ele... Verdade. Ok. É verdade. E está feito, não é, meu amigo? Está, sim senhor. Está. Foi bom. Gostei Foi de bom estar aqui enquanto contigo. durou. Eu também. E nós voltamos para a semana. Já sabem, eu não tenho dito isto, mas nós estamos nas plataformas habituais, não é? No Spotify, no iTunes, em RSS também. Temos tido um grande crescimento no Spotify. Então, e obrigado agora a também todos. já temos aparecido no YouTube, não é? Exatamente, temos Por isso aparecido no YouTube. também nos podem ver por aí. E o feedback tem sido positivo também. Sim, Por tem sido isso, bom. maltinha, muito obrigado. Uns bons milhares a ver. E já sabem também, eu tenho ido ao Spotify e não tenho visto as estrelinhas para avaliar, mas eu acho que ainda dá. Dá. Dá, não dá? Ah. Mas eu não Metam se calhar lá- já avaliei, não sei. Metam lá aquelas 5 estrelas. É isso, aquelas 5 estrelas lógicas. Malta, cuidem-se.